Fala galera, beleza? Seguinte, resolvi aí do nada gravar uma aula muito básica, explicando para vocês assim uma linguagem de tia teteia, né? Quem é do projeto 10% sabe o que que eu quero dizer com esse termo tia teteia. Ou seja, se de repente alguém aí formado em relações internacionais, história, geopolítica, sei lá, vai ver esse vídeo e vai até achar que eu estou falando um monte de baboseiro porque eu estou sendo extremamente raso. Mas às vezes é melhor eu ser raso e vocês me entenderem do que eu ficar gastando meu tempo aqui e não ser compreendido do lado daí, onde vocês estão. Como é o que acontece o tempo todo, e isso além de ser extremamente frustrante para mim como professor, eu não sou professor há um ano, nem 5, 6. Eu sou professor pelo menos desde os meus 16 anos, 17 anos, quando eu comecei a dar aula de física, química e matemática para ganhar uma grana. Né? Sempre tive que correr atrás da grana, nada caiu do céu para mim. Na área de TI também dei muita aula de TI propriamente dito, depois como executivo, até aulas de formação de executivos, né, para formar trusted advisors, né, das grandes empresas que eu trabalhei, como eu fui dos meus clientes. E no mercado financeiro, por acaso, professor aí da B3, hoje no MBA da FIA e também aí no projeto 10%, tá? Então, para quem é professor é frustrante quando o aluno não aprende. Apesar do que eu sou meio também cabeça dura, radical, né? Se o cara não aprende porque não está estudando, é preguiçoso, puta, não, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas mesmo assim eu ainda insisto, insisto. Então, a geopolítica que eu venho abordando desde janeiro aqui no meu canal, em entrevistas, tem sido contestada desde então, desde o início, e desde o início eu tenho acertado, né? Contra fatos, não argumentos. A última vez que eu falei isso, o nego me chamou de arrogante no chat. Mas, puta, é arrogante afirmar uma verdade? Eu acertei toda a questão geopolítica da guerra da Ucrânia e da Rússia. Inclusive, antes da guerra acontecer, que ela aconteceria. E depois começou de que ela não seria de uma semana. Por quê? Porque o Ocidente, ou OTAN, a Europa, jamais poderiam deixar que o Vladimir Putin saia vitorioso. E Vladimir Putin, depois que começou, é literalmente a vida dele que está em jogo. Ele não pode perder. E isso é uma coisa que me preocupou desde o início, quando a guerra começou, né? Então, eu, por exemplo, o mês de março, não digo nem mês de março, mês de abril, eu vi muita gente em chat, né? A bolsa deu aquela subida forte aí de 3 meses, fluxo gringo, inclusive depois que a guerra começou, deu aquele estresse no início, final de fevereiro, mas depois a bolsa foi subindo. Dia 1º de abril foi o topo histórico do ano, né? 122 mil, se não me engano, e a galera achando que. Quer ver? Eu acho que é 122 mil. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês, que a gente já mata essa dúvida agora. Isso. Deixa eu botar aqui no Ibov. Tá? Então, tá aqui, ó. 1º de abril a gente fez topo histórico aqui, ó. 121 mil. Ó, veio o estudo aqui agora. Deixa eu até botar aqui uma resistênciazinha para vocês verem. 120.570, né? E gente já falando de 131, de 150. Enfim, o mercado faz o que ele quiser. Poderia até ter ido, mas no momento, naquela época, né, era alvos de FIBA aqui, SP também. Enfim, não tinha razão para a gente, a questão dos juros, né, não tinha razão para acreditar nessa alta infinita. Que o pessoal novo que entrou na bolsa agora acha que bolsa é só alta infinita, né? Esse cenário de juros altos é uma coisa inédita que mesmo os caras mais casca grossa do mercado financeiro, os caras mais pica, nunca viveram na vida isso na prática, né?
as chamadas de margem que vão rolar por conta da desvalorização dos títulos do Tesouro, com o aumento das taxas de juro, com essa inflação que não cede em nenhum lugar do mundo, né? O pessoal fala que o pessoal aposta que o pior já passou, né? O pior da inflação já ficou, que a alta de juros, né? O limite foi esse ano, falando mais principalmente dos Estados Unidos, tá? E eu acho que não, muito pelo contrário. O pior ainda está por vir. Mas isso você precisa sair um pouco da bolha do mercado financeiro, principalmente da Faria Lima, e estudar história, geopolítica. E a ideia dessa aulinha é justamente isso: falar um pouco de geopolítica básica para vocês, de por que, que eu cheguei a essas conclusões, né, antes mesmo da guerra começar. Aí está tudo registrado, inclusive lá na BMC, né, na véspera da guerra, da invasão, eu tive meu programa semanal e eu falei que a guerra ia acontecer na véspera. O pessoal diz: é impossível, o pessoal não é maluco, né? A Rússia é maluca porque as sanções que ela vai tomar vão quebrar ela. A União Europeia, aí depois começou, não, a União Europeia não vai fazer sanção porque, pô, Nord Stream 1 e 2, né? Vai vir o inverno, vai todo mundo morrer de frio, os caras não vão ser reeleitos, vai ter inflação. E eu falando, geopolítica não tem nada a ver com inflação, não tem nada a ver com passar frio. É claro que é péssimo, né? Vai ter político que talvez fique tentado a fazer alguma coisa para, né? Como já estão fazendo, né? De subsidiando a energia, né? Comprando combustível mais caro para vender subsidiado, dando grana para o pessoal pagar a conta de luz maior, mais alta. Normal, eles estão fazendo isso. O pessoal fala: mas e o fiscal? Pô, isso aí é um país liberal. Cara, é guerra. Então, é uma guerra que pode ser que o Ocidente ainda não esteja de fato, né, juridicamente falando, engajado, mas tá engajado de corpo e alma. Porra, o Stoltenberg, que é o diretor-geral da OTAN, ele fala toda hora: a OTAN não vai perder essa guerra. Peraí, a OTAN está em guerra? Não sabia que a OTAN estava em guerra. Então, vocês não entendem os recados. É uma pena, porque isso custa muita grana, né? Então, mês de abril. Opa, acabei esquecendo de falar do mês de abril. Ai, caramba, esse meu TDAH é foda. Vamos lá. O mês de abril tá aqui, ó. O mês de abril, ó, aqui, ó. Essa alta forte. Oi. Começa falando lá que eu tô gravando vídeo, o pessoal espera. Manda eles esperar, tô gravando um vídeo. Vai adiantando. Tá bom. Usa o Zoom, eu não tô usando o Zoom. Usa o meu Zoom particular da minha sala. Aquele que sabe o número, né? Então, tivemos essa alta de abril, não, perdão, essa alta em março. E o mês de abril, né? Esse aqui, ó. Detalhe, ano passado, né? Ano passado. Vamos lá, deixa eu limpar isso aqui. Opa. Ano passado, ó, com essa queda toda aqui que o Ibov fez, ó. Com essa queda. Com essa queda toda que o Ibov fez, muita gente tinha comprado o topo, achando que ia para 150 mil, né? Que o Guedes é o cara. Até estátua Paulo Guedes ganhou. E realmente Paulo Guedes, pô, Deus queira que esteja de volta aí. Mas nonsense esse tipo de estratégia de investimento, né? Era aqui tinha sido alvo de FIBO, tá? Não esse aqui pequenininho, um outro até maior que esse, dava aqui como alvo. E a gente também acertou essas projeções para baixo e tudo mais. Pô, e foram então, ó, 6 meses de queda. Foi de 8 de junho, tá? Até o fundo aonde? Dezembro aqui. 6 meses, tá? E o que eu mais li em fóruns, etc., que esse foi o pior mês da vida da galera que opera na bolsa. Que galera, o grosso que entrou aí em 2019, final de 2019 para 2020.
Então, quer dizer, apesar de todo o crash de 2020, essa correção forte de 35 mil pontos do segundo semestre, isso aqui, ó, isso aqui é valuation puro, tá? Já expliquei isso para vocês, que o gráfico, a análise técnica só ajuda a determinar os alvos, pontos. Isso aqui é valuation puro, tá? Aqui, Selic estava em 2%. E inflação, ó, subindo. E não só o Jeremy Powell, mas também a Christine Lagarde e o nosso bicampeão como presidente de bancos centrais, Roberto Campos Neto, a inflação é transitória, transitória, transitória. Quando a água bateu na bunda para valer, que teve que aumentar a taxa de juros, eu já expliquei isso para vocês. Se você, num fluxo de caixa descontado, você estabilizar dívida, dívida, estabilizar a receita, congelar, sei lá, passivos em dólar, faturamento, enfim, mantiver tudo exatamente como exatamente uma planilha para outra, tudo igual durante 5 anos, fizer fluxo de caixa descontado, tá? A cada alta de 1% na Selic, o valuation. Eu não vou ver nada agora não, tá? Salva isso no seu telefone, por favor. A cada alta de 1% da Selic, o valuation da empresa caía aproximadamente 11%. 11%. Isso é matemática. Valuation. Tá? E nego insistindo que estava barato, papel amassado. Falei, peraí, pode estar amassado, pode ser que ele está dando lucro, os fundamentos sejam bons, mas matemática é matemática. Você tem que. Na hora que você traz para o valor presente o fluxo de caixa de uma empresa, principalmente essas com growth, você tem que descontar esse. E pior que essas empresas não têm histórico de lucro, não tem histórico de nada. Acabaram de fazer IPO, fizeram IPO no Oba-Oba aí de 2020, 2021. Mas tudo bem, tem que fazer a conta. Quem não faz conta, paga para quem faz conta. Vocês já ouviram isso da gente uma porrada de vezes. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que mesmo com essa queda forte, né, esse período aqui o pessoal falou que foi perdeu mais dinheiro. Sabe por quê? Porque muita gente que estava tomando aqui, sei lá, 80% de prejuízo em alguns papéis, começaram a fazer preço médio aqui e a se alavancar, né? Papéis que deram um repique aqui junto com o Ibov, e aí aqui, aquela história, fez preço médio da merda. Aconteceu o que você já sabe. Talvez você seja um desses que teve aí esse primeiro semestre deste ano, né? Um dos piores da sua vida no mercado financeiro, tá? Mas segue o baile, vamos lá. E por que que isso está acontecendo? Tem toda a questão política de juros do Fed, que é um momento mais à parte eu falo sobre isso com vocês, mas já tenho falado, né, da desvalorização do valor de face, né, comentei isso em Morning Call, etc. Mas vamos focar aqui no tema que eu quero trazer para vocês, que é de geopolítica, tá? Que está fazendo um preço fodido e o pessoal nega ainda. E como, sei lá, geopolítica, a gente está falando de dois países, né? A Ucrânia e a Rússia, que não tem nada a ver com, sei lá, com essa polarização, pelo menos no Brasil, né? Mas o pessoal toma lado, como se fosse time de futebol, como se fosse eleição, né? Segundo turno. E se o cara é pró-Rússia e você fala alguma coisa que, na concepção do cara de WhatsApp, de geopolítica de Mônica Cebolinha, sei lá da onde, o cara te ofende,
né, aconteceu na terça. Porque esses livros todos aqui deve ser decoração, que eu não sei porra nenhuma. É foda, você quer ajudar a galera a não perder dinheiro e tem que ouvir isso. É de fuder. Você perde a estribeira e o cara fala: você precisa de um terapeuta, vai se tratar. Cara, desculpa, eu não tenho que me tratar de nada. Porque eu sou normal. Quem nunca construiu nada, que quer fazer crítica construtiva sem argumentos, sem pé nem cabeça, que deveria se tratar. O mundo está doente por conta dessas redes sociais. Não utilizam, como disse maravilhosamente bem o historiador Yuval Harari de Homo Sapiens, não utilizam as redes sociais para a gente maximizar o máximo do conhecimento do poder do ser humano. Pelo contrário, é o pior. Virou o esgoto. E todo mundo está indo para lá. É o pior do ser humano estar na rede social. Não estamos maximizando nada. E eu gosto de dar aula, né? A vida de trader isolada faz até eu ficar com muita vontade de dar aula. Quantas vezes nesses últimos 8 anos, e quantas vezes, às vezes quase que dia sim, o outro também, incluindo domingo, eu dava aula à noite, só para ter uma janela para o mundo real, né? Já que ficava em casa, só que o mundo real pelas redes virtuais não existe. É um lixo, é o inferno de Dante, tá? Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco o que é geopolítica, entender e parar de falar besteira, somente quando sem argumento, por ideologia, sabe? Que o Zelensky é um palhaço, o mundo está indo para a Terceira Guerra Mundial porque o Zelensky é um palhaço. Meu, palhaço, meu, palhaço. Eu vi ontem um monte de trecho de filme do Ronald Reagan, né, que acho que é o cara mais idolatrado aí pelos republicanos, inclusive por mim. Cara, desculpa, ele fez uns filmes mais comédia que o Zelensky, que foi presidente americano. O Zelensky está lá, cara, aguentando o tranco, podia ter ido embora de jatinho que os Estados Unidos ofereceu logo nos primeiros dias, no segundo, terceiro dia, o Biden, e falou: eu preciso de ajuda para lutar com a Rússia, não preciso de um táxi aéreo. Né? Conforme ele foi segurando a Rússia junto com o exército ucraniano, aos trancos e barrancos, porque era o país deles que estava sendo invadido, né? Era a família deles que estava em risco, a OTAN acordou e falou: vamos ajudar. Graças a Deus. Tá? Então vamos entender por que eu afirmava em janeiro, fevereiro, por questões geopolíticas, que a guerra ia acontecer. Questão geopolítica, história pura. Na verdade, claro, teve um trigger, que foi o Putin falar que não ia aceitar a Ucrânia na OTAN, né, de jeito nenhum, né? E isso foi o trigger. Depois começou a botar as tropas lá, mas todo mundo falou: é blefe, é blefe. Não, não é mais blefe, porque ele mostrou os dentes, né? E a prova de que isso é fato é que todos os países que hoje são da OTAN, mas eram do leste europeu, que são do leste europeu, já foram do Pacto de Varsóvia, já foram dominados, controlados pela União Soviética, né? Assim que o muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, eles começaram a entrar na OTAN, né? E eles, inclusive agora, são os que estão dando apoio para a Ucrânia entrar para a OTAN. E eu descobri, como já falei no Morning Call semana passada, essa semana, que eu descobri que você pode entrar para a OTAN no meio de uma guerra assim. Não tem nada no acordo do Tratado do Atlântico Norte que proíba isso. Só que a adesão tem que ser aceita por unanimidade. Em um país em guerra, é óbvio que quem está lá quietinho não vai querer se envolver nisso, né? Mas os países do leste europeu, que sabem que se de repente, sei lá, acontecesse um milagre e aceitassem a entrada da Ucrânia na OTAN agora, apesar da OTAN já estar lá fornecendo equipamentos de ponta, etc., e graças a isso que a Rússia está correndo, né, está sendo botada para correr, perdendo territórios que foram conquistados, inclusive hoje um alto oficial russo mandou os habitantes dessas regiões conquistadas saírem, né, estão disponibilizando transportes, etc., estão indo para cidades russas perto da fronteira com a Ucrânia, mas os cidadãos que já estavam em território conquistado,
né, que estão perdendo, esses territórios estão sendo perdidos, mandaram eles saírem. Por que será? Aí vem aquelas possibilidades de uso de arma nuclear tática, né, que eu não vou abordar agora. Mas a OTAN já está engajada nessa guerra, né? De todas as maneiras. Falta só botar o quê? Pessoal lá, né? E é isso que é o mais sensível, que politicamente é o que mais pega, né? Vocês, né? Receber aviões com os corpos dos combatentes, né? No seu país. Isso, obviamente, a população falou: pô, quem está se metendo lá na Ucrânia, né? Para que está morrendo francês, inglês, alemão, americano lá na guerra da Rússia? Porque se o Putin ganha a Ucrânia, ele não vai parar na Ucrânia. Aí ele vai uma hora invadir a OTAN, em algum país da OTAN, algum país báltico, a própria Polônia, tá? E aí o acordo vai ser posto na mesa e o pessoal vai ter que intervir. Só que ele pode estar mais bem equipado lá no futuro, enfim, daqui a 5, 10, sei lá quanto tempo que vai levaria para a Rússia se recuperar financeiramente, se é que ela vai se recuperar no curto, médio prazo, né, ou até mesmo longo, porque virou um pária, né, graças ao Putin. Como falei, a única solução seria ele ser eliminado. Inclusive, isso foi dito ontem, não, anteontem, pelo conselheiro, né? Acho que ele era conselheiro de defesa do Trump, aquele do bigodão branco, o John Bolton, que os Estados Unidos têm que descobrir onde ele está e matar o cara, ele tem que ser eliminado. E aí causou um mal-estar da porra, mas ele falou que é o óbvio, né? É o que é óbvio que tentaram fazer com Hitler sem sucesso e levou a Alemanha e o mundo, inclusive os aliados, etc., para o inferno, para o buraco. Então vamos entender um pouco de geopolítica. Geopolítica, como o nome diz, geo vem de geografia, né? É a política, né? Tendo como pilares de tomada de decisão a geografia. Quando eu falo geografia, geografia ela é separada em várias vertentes. Tem a geografia física, né, que é o mapa propriamente dito, montanhas, os rios, etc. Tem a parte de geografia humana, né, que são os povos, as populações. Tem a parte climática, temperaturas, tem os mares, né, oceanografia, enfim. A geopolítica envolve tudo isso, né? O quanto isso é importante para um povo, uma nação, um estado, né? Para ele existir, ou continuar existindo, ou se defender, tá? Então, ó, dá uma olhadinha aqui nesse mapa que eu peguei. Isso aqui é o mapa, eu já vou dar o zoom para vocês, mas dá uma olhada aqui, né? Deixa eu já dar um zoom aqui um pouquinho. Inclusive, a gente vai ver, por exemplo, né, em termos aqui, por exemplo, dá para ver, tá bem, deixa eu já botar em página cheia. Dá para ver aqui, ó, essa região aqui, olha só. Essa planície aqui, opa, essa planície aqui do Iraque. Opa, deixa eu botar em outro tom. Olha só, a fronteira do Iraque, a fronteira do Iraque aqui, como é que tá super bem. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, vai. Olha como as fronteiras naturais, né, os acidentes geográficos naturais por si só acabam servindo de limites para os países, né, marcando suas fronteiras. Olha aqui a fronteira aqui do Iraque, do norte ao sul, limitada por essa cadeia de montanhas, né, que começa aqui na Turquia e vem descendo até o Irã, tá? Aqui também, a própria Arábia Saudita, né, essa separação aqui da Arábia Saudita, aqui um enclavezinho do Kuwait, ó. Quer ver outros mais óbvios? Ó, aqui, vamos ver aqui a Espanha e a França, tá?
Se a gente pegar aqui a própria Itália, ó, né? Se pegarmos aqui, por exemplo, vamos ver, deixa eu olhar aqui mais em volta. Ó, o Irã aqui, ó, separado do Turcomenistão aqui, ó, quando termina essa região montanhosa. E aí o Afeganistão, ó, outro país separado, né? Tudo, ó, aqui tem uma parte um pouco mais elevada, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Pelo detalhe aqui da cadeia montanhosa, foi na fronteira aqui do Irã com o Afeganistão, tá? Aqui também, ó, o Chad com o Sudão, ó, uma região montanhosa que depois segue aqui para o noroeste, tá? Ó, Nigéria aqui, Marrocos espremido aqui, essa região e o mar. E se for olhar no Brasil também, Estados Unidos, são os próprios acidentes geográficos definindo. A maior parte dos países, também até estados aqui no Brasil, são separados por rios, por exemplo, né? Ali o Rio Paraná, ali no sul do Brasil, né? Então a gente vê a geopolítica definindo as fronteiras. E o que está dentro, quando a gente vai, agora sim, entrando numa parte mais um pouco histórica, né, para tentar entender por que da Ucrânia ser tão importante, por que algumas guerras, Segunda Guerra, Primeira Guerra, aconteceu. Quer ver? Deixa eu trazer para cá o mapa da Europa, aqui com um zoom para vocês, ó. Vou pegar aqui até um restinho da Ásia, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas acho que agora ilustrando fica mais fácil, né? A própria Kiev, quando a gente vai olhar a história da Rússia, né, a primeira capital que seria no futuro o Império Russo foi justamente aqui em Kiev. Então, quando o Putin fala que ali tudo já foi da Rússia, concordo, né? Só que lá no século 11 ou 12, quando os mongóis, né? Quando os mongóis, né? Mongólia, quando os mongóis vieram pelas estepes, né? E foram conquistando tudo, tá? Quando tiveram essas ondas mongóis conquistando tudo, eles conquistaram Kiev, fizeram lá um território vassalo, né? Um território dos russos, né? Que eram os povos que vieram aqui dessa região ali do nórdica, né? Os famosos vikings, e que vieram descendo os rios para negociar aqui justamente com o Império Bizantino, né? Rota da Seda que vinha para cá, eles vieram negociar, vieram ocupando e Kiev era, portanto, né? Kiev era, portanto, a capital dos russos, né? Principado de Kiev. Quando os mongóis ocuparam isso tudo, né? Que os russos foram dispersados, eles fundaram, né? O Principado lá de Moscou. E conforme passaram-se décadas, não sei, agora de cabeça não lembro a quantidade de anos, talvez mais de 100 anos, não sei quanto tempo durou esse domínio mongol, não me lembro agora, os moscovitas ficaram mais fortes e foram lá novamente atacar, né, os estados vassalos dos mongóis, né, que era ali onde a região que é a Ucrânia hoje. Ok? Mas vamos entender agora aqui a questão geopolítica, né? Assim como vocês viram agora, estava comentando. Ver se eu consigo escolher outra cor. Verde não, porque é a própria tela, né? Vou escolher aqui esse vermelho. Assim como os mongóis saíram lá das montanhas, lá acima da China,
e vieram cavalgando. Opa! Então, já que eu arrastei, ó. Assim como eles saíram aqui da Mongólia, né, e conquistaram também China, né, tentaram conquistar o Japão por 2 vezes, mas afundaram, é o tal do kamikaze, vento divino. Né? Depois, os chineses mesmo nunca tentaram essa conquista do Japão. Não fazia sentido na cultura deles, uma cultura de 3, 4 mil anos, conquistar o Japão. Assim como os mongóis, né, vieram por aqui até Kiev, tá? Por quê? Território plano, são as estepes russas, que vocês já ouviram falar tantas vezes, com certeza. Né? Provavelmente eles fizeram essa volta aqui, chegaram até Kiev, tá? E montaram, claro, eles daqui, eles foram, né? Invadiram Polônia-Lituânia, fizeram um estrago ali, como os hunos e outras invasões vindas do Oriente, tá? E qual a razão, então, desse avanço inexorável deles? Justamente o terreno, a geografia, as estepes. Então, quando a gente lembra da Primeira Guerra Mundial, o que o Hitler dizia? E ele disse isso na biografia dele, que ele escreveu quando foi preso depois do golpe fracassado lá na cervejaria de Munique. Ficou lá, acho que 9 meses preso, e ele falou, tá lá, o espaço vital. Espaço vital para a Alemanha, qual era o cenário da Alemanha na época do nazista? Além do cenário de Segunda Guerra Mundial, que vocês já sabem, né? Alta inflação, pagando pesadas multas de guerra da Primeira Guerra Mundial, etc. Mas a Alemanha, pelo fato da unificação ter se dado ali perto de 1870, junto com a Guerra Franco-Prussiana, que foi provocada pelo Bismarck, né, para justamente ele ter a solda aí para pegar os estados germânicos, que vinham desde a época do Sacro Império Romano Germânico, lá no século X, tá? E que foi dissolvido por Napoleão Bonaparte, nas conquistas de Napoleão Bonaparte pela Europa. Ele dissolveu o Sacro Império Romano Germânico e criou a Confederação do Reno, né? Que veio a ser uma espécie de embrião aí do que seria a Alemanha, mas para a Alemanha em si, nada do que uma guerrinha para juntar as nacionalidades, e tivemos aí a Alemanha como nação para valer, 1870, se não me engano, 1870 foi a unificação, tá? E o que aconteceu? Ela saiu, né, atrás das suas colônias, como já tinha a França na Ásia, na África, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, né, que o sol não se punha na Terra no século XIX, e a Alemanha, nada. Ela começou a se industrializar nessa época e foi em busca dos seus territórios, né, para ter matéria-prima, etc., coisa que todos os outros já tinham garantido, inclusive lá ali na Filipinas, Malásia, né, enfim. Ela foi em busca, né, aproveitou o finalzinho do neocolonialismo na África, mas ainda era insuficiente. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha saiu derrotada, o que o Hitler queria? Espaço vital. Para quê? Matéria-prima, commodities, petróleo. Então, o que o Hitler queria? Principalmente, ó, aqui, ó, aonde surgiu os primeiros poços de petróleo russos, né? No final do século XIX, não, acho que já foi século XX, inclusive explorados, né, com capital dos Rothschild, os famosos banqueiros europeus do século XIX, tá? Baku, aqui, uma região riquíssima aqui no Cáucaso. Então, a Alemanha precisava conquistar o Cáucaso para garantir petróleo, até porque em guerra sofreu embargo e não tinha petróleo, né? A BASF, várias indústrias que vocês conhecem muito bem hoje produziam combustível sintético naquela época, borracha sintética, por quê? Porque não tinha a borracha do Brasil ou da Malásia, né? Então a necessidade para poder se desenvolver como império exigia matéria-prima, né? E aí o que aconteceu? Hitler fez exatamente o que ele falou no livro dele. Ele invadiu
invadiu Moscou, mas primeiro teve que passar por onde? Pela Polônia. E num ato assim que até hoje ninguém entende, mas tem vários livros que dá para entender bem o que aconteceu, né, justamente pela questão política e histórica, ele fez o acordo, né, Ribbentrop-Molotov com o governo do Stalin, da União Soviética, para depois que ele invadisse a Alemanha, dividir a Polônia metade para a Alemanha, metade para a União Soviética. E aí com isso, ele veio fazer a guerra aqui com os países aliados, e olha a geopolítica de novo. A França, né, que tinha apanhado feio, apesar de ter ganho a Primeira Guerra Mundial, construiu aqui uma coisa que dizem que é uma desonra, né, monumento à estupidez, construiu aqui a linha Maginot, foi bilionária aqui na fronteira entre a França e a Alemanha para evitar uma invasão. A Alemanha veio aqui e invadiu, não quis nem saber da neutralidade, invadiu Bélgica, Holanda, até chegar na França e dessa vez chegar até Paris e conquistar Paris. Contornou. Olha aqui de novo. Apesar que eram as florestas Ardenas, eram intransponíveis. Porra, se o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande não, perdão. Se Aníbal Cartaginês saiu lá de Cartago, né? Atravessou os Alpes aqui, os Apeninos, né? Os Apeninos, para depois descer na Itália com elefantes. Você acha que Panzer não passa numa floresta? Né? Pois é, passou. Então, na volta, né, na Segunda Guerra Mundial, que isso, tudo bem, Moscou, os russos perderam cerca de 27 milhões de habitantes, né, de soldados civis, foram os que mais sofreram na guerra, mas, né, bom, quem planta vento colhe tempestade também. O que eles fizeram aqui na Polônia as coisas deixa, acho que até o ataque a Pirrabo parecer um piquenique na praia. Mas enfim, opinião minha. Tá? O que acontece? Quais são os países hoje que estão na OTAN? OTAN, deixa eu botar até em azul aqui, azul de OTAN. OTAN, 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 tá? Coincidência, quais eram os países que a Rússia conquistou, né? A União Soviética conquistou e o Churchill em 1946, numa palestra nos Estados Unidos, numa universidade americana, disse que uma cortina de ferro caiu, desceu sobre a Europa do Báltico até Trieste, até aqui no mar Adriático, tá? Adriático, né? Ou seja, era metade da Alemanha, né? Ele pegou todo esse território aqui, ó, tudo isso passou a ser território dominado, né? Dominado pela Rússia, né? Pela Rússia, os Balcãs, tinha a Iugoslávia, né? Que é esse monte, vários países aqui, só ficou de fora a Grécia e mesmo assim, eu não lembro exatamente o rolo que foi ali na Grécia nos Balcãs, mas o resto era tudo estado vassalo conquistado pelo Stalin. E são justamente, né, coincidência ou não, são justamente esses que estão hoje na OTAN que estão falando que são a favor da acho que Bulgária também são a favor da Ucrânia entrar. Por quê? Porque já foram conquistados pela Rússia N vezes ao longo dos últimos séculos. Então, quando Putin começou a parar as suas tropas aqui, dizendo que não aceitava que a Ucrânia, né, entrasse para a OTAN, para a União Europeia, era justamente o pessoal falar, mas porque você vai querer. Pô, o Putin está certo, claro, concordo que geopoliticamente a OTAN Ocidente tinha que ter feito outra coisa 91 em diante, mas isso eu já falei um milhão de vezes, eu expliquei, isso é página virada. Outra hora a gente volta a falar sobre isso.
Ah, mas os mísseis, tem míssil da OTAN apontando para Moscou aqui. Cara, argumento idiota, cara. Já tem míssil da OTAN desses países bálticos apontando. Qual a diferença? 10 segundos, 20 segundos mais rápido? Né? Então não tem nada a ver com a questão dos mísseis. A questão é que todas as guerras, você pode usar míssil, avião, drones, como a gente está vendo, mas a conquista em si é boots, é, troops on the boot, né, que eu acho que é a gíria, que é a tropa no chão. Não, boots on the ground. É as botas no chão. A conquista tem que ser feita por terra. Né? Tanto é que a União Soviética e a própria Rússia sempre investiram muito em blindados. Né? A própria OTAN, durante décadas, ela tinha uma estratégia de como conter milhares e milhares de blindados vindo da União Soviética para invadir o Ocidente. Né? E provavelmente viria pela Polônia, né? Ucrânia e Polônia. Então, o Putin, o que ele já tem? Ele já tem esse estado, vassalo aqui, que inclusive o cara já liberou 70 mil tropas e que devem invadir a Ucrânia por aqui. Já tem esse estado vassalo, a Bielorrússia, tá? O que ele precisava, né? Ter a Ucrânia também neutra ou fora do jogo para ter toda essa região aqui como muro de proteção para qualquer ataque do Ocidente. Pô, mas o Ocidente não vai fazer isso, não sei o quê. Aí que tá, o Ocidente pode ser que ele não faça isso pelo que a gente conhece hoje, mas ele talvez, assim como foi Chechênia, Geórgia aqui, né, que tem tropas russas até hoje, né, a treta lá do Turcomenistão com o Uzbequistão, enfim, problemas ali com a Síria, com Israel, Estados Unidos, enfim. Em algum momento pode ser que ele tenha que fazer algum ataque né, em alguma outra região que gerasse alguma retaliação do Ocidente, como a gente está vendo agora. Então aqui era fundamental ter um estado tampão, como se usa. Isso é geopolítica, galera. Quando ele falou que não podia deixar, era por isso, porque de certa maneira, esses três aqui, ele perdeu. Eles entraram logo depois da queda da União Soviética, quando estava uma zona na União Soviética, os países bálticos. Outra coisa que já os ocidentes já fizeram, como sanção, né? Mas durou, acho que não durou nem uma semana. Aqui, ó, isso aqui é Kaliningrado, é território russo. Eita. É território russo. Para chegar lá, aqui um porto super importante no Báltico, tá? Para chegar lá todos os suprimentos, né, passa pelo estado vassalo da Bielorrússia, só que tem, ó, deixa eu apagar aqui de novo, ó, só que tem esse trechinho aqui que tinha que passar pela Lituânia. E a Lituânia agora, uns meses atrás, proibiu tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário por aqui. A Rússia falou, isso é declaração de guerra. E a Rússia não pode abrir mão dessa região aqui por conta do porto, ali no Báltico. Porque, tirando esse porto, quais são os outros portos no Mar do Norte ou no Báltico que a Rússia tem? E aqui, ó, que congela 4 meses do ano. Por isso que ela pegou aqui a Crimeia, né? Pegou a Crimeia para ter um porto quente. Para daqui, ó, Istambul, né, Dardanelos, chegar ao mar Mediterrâneo. Isso é geopolítica. Quer ver? Uma outra coisa importante aqui, ó. Vamos falar de geopolítica aqui, ó. Olha só, a rota naval russa antes da Crimeia, para vender qualquer coisa para qualquer um.
Ó, tinha que sair daqui de Kaliningrado, daqui de Kaliningrado, ou daqui, São Petersburgo. E qual era o caminho? Qual era a rota? Aqui não sei se, bom, passava pelo canal inglês, né, canal da Mancha, vinha. Isso não só para ela exportar, como também para importar, ó. Pronto. Tá aqui com Índia e China aqui, Japão e o resto da Ásia. Olha quanto ela economizou com esse porto aqui saindo daqui. Mas para isso também serve as alianças, diplomacia, enfim, investimentos como a China está fazendo aos montes, né? Em tudo que é lugar aqui para garantir esse acesso da Rota da Seda, nova Rota da Seda, para chegar até a Europa como era, né, antes das grandes navegações trazerem as especiarias por via náutica. Então, inclusive, vou dar uma pausa aqui, ó. Eu passei a lista dos livros que eu tô lendo, que eu separei para ler, e um que eu até comecei a ler, e é tesão demais, esse aqui do Kissinger, sobre a China, maravilhoso. Mas eu parei porque tem um que agora é mais importante para eu ler agora. Cara, e o pouco que eu li ontem, já dá para entender muita coisa da política dessa região. Guerra da Crimeia, tá? Inclusive esse cara tem um dos livros mais famosos sobre a Revolução Russa também. O livro é foda. E ele é um dos poucos livros, se não, acho que é o único, que foi escrito sem ser pela ótica dos ingleses, dos tradutores ingleses que participaram da Batalha da Guerra da Crimeia, que ficam muito mais focados na famosa última carga da Brigada Ligeira, a guerra inútil, não sei o quê. Mas você começa a ler o livro, principalmente a questão religiosa, a questão cultural, você entende tanta coisa do século XX, né? E tá aqui, ó, Crimeia, a história da guerra que redesenhou o mapa da Europa no século XIX. Participou Inglaterra, França, Império Otomano, o Império Austro-Húngaro conseguiu ficar de fora. Que mais? A Turquia, né, que era o Império Otomano. Deixa eu ver aqui falando dos países. Me deu branco já. Mas Romênia, né? E foi considerada praticamente uma guerra mundial, porque teve batalhas no Pacífico, né? A Rússia tem frota lá no Pacífico, né? Teve batalhas lá com a Inglaterra, enfim. Mas o grosso da guerra se desenrolou principalmente. O grosso da guerra se desenrolou principalmente aqui, ó. Opa. Opa. O grosso da guerra se desenrolou principalmente aqui e depois aqui na Crimeia, onde teve um cerco na cidade portuária de Sebastopol, etc., né? E ficou conhecida como Guerra da Crimeia. Mas na própria União Soviética ela é conhecida como Guerra do Oriente, né? Por quê? Porque já havia algum tempo que não só a Rússia, mas vários países europeus, né, já queriam aproveitar o enfraquecimento do Império Otomano, né, que tomava essa região toda aqui, e queriam expulsar os muçulmanos da Europa e mandá-los de volta, né, para a Turquia, como efetivamente fizeram. Né? A Turquia ficou o que a Turquia tem hoje? Né? Aqui Istambul, aqui, ela tem um pé no Ocidente e um pé no Oriente. Ela ficou com esse trechinho aqui só da Europa. Tá? Mas isso aqui, desde então, virou um caldeirão, né? Por conta de ter muçulmanos, ter cristãos ortodoxos, cristãos
latinos, né, ortodoxos ou gregos, cristãos latinos, né? Inclusive isso foi boa parte da fermentação da treta para essa guerra. A treta entre os ortodoxos, os gregos e os latinos, no caso os russos também ortodoxos. Cara, enfim, é impressionante como a gente abre o nosso leque de. Tipo assim, é fascinante pelo lado histórico, pelo lado cultural, pelo lado geopolítico, mas, cara, isso aí você pode fazer pelo prazer, não precisa para ser investidor você saber nada disso. Mas quem sabia que uma guerra dessa ia acontecer não ficou torcendo. Ah, vai durar uma semana. Ah, a Europa no inverno eu quero ver. Não, o Nord Stream. Não, na hora de cortar o gás eu quero ver. Né? Vão derrubar o Zelensky. Que derrubar Zelensky, meu? Você acha que os poloneses, os romenos, que já sofreram na mão das botas soviéticas, vão aceitar que a Rússia ganhe essa novamente? Né? E agora nós temos Finlândia e Suécia também entrando para a OTAN. Né? Putin cada vez mais acuado, apanhando feio. Ó, Kharkiv já mandou hoje o pessoal que tinha conquistado Kharkiv, os russos, saírem fora, tá? Quando a gente fala, eu falo que a Rússia é um país europeu. Tá aqui, ó, os Urais é que separam o chamada Rússia, né, e o Cáucaso, né, aqui no sul, e os Urais aqui ao leste que separa a parte europeia da parte asiática, só que 85% dos habitantes moram aqui. Fizeram tudo errado de 91 em diante, né? E essas estepes, inclusive eu vi uma entrevista agora na coletiva do Putin. Ele está dizendo que não está provado, mas que o serviço secreto russo, né, a FSB, disse que não foram mísseis que atingiram aquela ponte na Crimeia, que foi um navio disfarçado de cereais cheio de explosivos que passou embaixo e explodiu. E aí ele falou que se foi isso, ele vai cortar o tráfego de, né, o ajuda humanitário, o cordão humanitário que criou para sair comida da Ucrânia, etc., e para o resto do mundo. Verdade ou mentira? Ninguém sabe. Na guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. Foi míssil, não foi míssil, foi drone, não foi drone, foi um navio com explosivos ou não. O Putin pode muito bem agora dizer que foi um navio com explosivo e cortar o acesso à venda de grãos, né, para o resto do mundo. Aí a inflação explode, juros, aquela historinha toda, galera. Que vocês têm que botar no radar. Ah, mas você é muito pessimista. Cara, pessimista é o caralho, meu. Tô só falando de dados, só de história, de geopolítica. Você é quem está sendo otimista demais, o poliana, achar que não, o Putin daqui a pouco, né? Não, vai chamar o Biden e, né? O Bolsonaro vai chamar o Biden, o Putin, eles vão lá no Bahamas, em São Paulo, para fazer a paz. Ah, pô, para com isso. Para com isso, gente. Tem que estudar, tem que ler. Eu vi terça-feira um cara falou assim: Ah, o Zelensky é judeu, como é que ele pode, né, fazer essa guerra? O cara é judeu também, que escreveu isso na BBC no chat. Fazer essa guerra, Deus é contra matar as pessoas. Como? E as guerras árabes israelenses? Né? Eu falei, bro, que judeu que é você que você nunca leu o Talmud? Eu nunca li o Talmud, eu não sou judeu, eu sou cristão. Cristão novo, né? Já fui judeu provavelmente há uns 600 anos atrás. Mas, ó, outro livro maravilhoso, ó. Tá aqui, ó. Levante-se e mate primeiro. De onde vem esse trecho? Tá aqui, que eu falei pro cara no chat. Se alguém vier matá-lo, levante-se e mate o primeiro. Talmud, folha 72A. Tá aqui, ó. Aí o cara vem falar, o Zelensky é judeu, deveria respeitar a vida, né? O pessoal fica com uns besterol quando a gente vem falar de geopolítica, né? O pessoal deve estar tomando fumo em investimentos, porque bem eu falo que tá amassado, que tem bons fundamentos. Meu, ninguém sabe que vai ser 2023. Ninguém sabe, nem eu. Ninguém sabe. Não adianta ficar sendo torcedor. É um momento inédito na história da humanidade, pelo provavelmente possibilidade de uso de armas nucleares. Momento inédito no mercado financeiro para quase todo mundo, talvez com exceção do Warren Buffett, do Barsi, né? Não, Barsi também, inclusive, eu acho. Não sei. O Rei Dalio, né? Esses são os mais antigos, mas a maioria dos gestores de fundos,
que estão aí, pô, duvido lá que o Dimon lá do JP Morgan vivenciou esse período aí de altas de taxas de juros, etc, né? Ninguém sabe o que fazer agora, ninguém sabe, né? Bom, deixa eu ver, eu tinha mais coisas para falar dessa parte de geopolítica, eu ia falar de Israel, de Oriente Médio, enfim, tanta coisa legal, mas eu guardo para guardar para a próxima, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso comentar com vocês antes de fechar o vídeo. Bom, deixa eu mostrar aqui como é que tá indo o mercado. Provavelmente não sei se esse vídeo eu vou subir hoje, amanhã, sábado, mas deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o mercado. Ó, Ibov, ó, olha o SP, olha o SP, galera. A virada que deu o SP. Tava subindo, né? Olha a virada que deu o SP. Caindo 1,78, ó, halt na média de 20 e voltando a cair. Tá aqui, ó, voltando a cair. Fez pullback no primeiro alvo ontem e hoje, voltando a cair para buscar o terceiro alvo. Tem a ver com inflação de novo hoje, né? Com comentários de Fed Boys, comentários do FMI, comentários da Georgieva, né, gerente geral do FMI, com relação à questão da inflação, o risco que os emergentes estão correndo, tudo mais, com alta inflação por conta dos seus títulos, né, e a alta de juros. Ó o Nasdaq. Ó, a Nasdaq não perdeu o seu segundo alvo. Ó. Que horas são? São 15 para as 3. Como é que vai fechar hoje? Não tenho a minha puta ideia. Tá? Mas é tendência de baixa, né? Mesmo que volte. Ah, vira quando? Pode virar e foda-se. E aí? Tendência de baixa global, meu. Recessão global. O Brasil vai escapar disso como? Não escapa. Né? Olha o dólar aqui subindo 1,07. Ontem chegou a subir 1,73. Tá? Ó, o minério de ferro pregão de Singapura, ó. Tá dando continuidade à queda. Tá? Olha os yields tesouro, ó, 1,82. Opa, rompendo. No morning call que eu fiz, ele ainda não tinha rompido, ó, rompendo o terceiro alvo. Ou seja, provavelmente vai buscar esse outro terceiro alvo aqui em 4,28. E aí, a valor de face, ó, cai, ó, nesse patamar aqui já perdeu 13% valor de face em 2 meses. Imagina dezenas de trilhões de dólares estacionados em tesouro pelos bancos centrais do mundo inteiro, bancos de investimento, empresas, fundos de pensão, tomando uma pica de 13% em 2 meses. Olha que destruição de riqueza jamais vista. Detalhe, o juros ainda está em 3,25, tá? Então se preparem, né? Se preparem. Petróleo sentindo aí, ó. Será que é pullback para voltar a subir, né? Subiu 21,5% aí antes e no dia do anúncio do corte de 2 milhões de barris pela OPEP+, com a Arábia Saudita por trás se alinhando à Rússia e à China. Outro pepino aí que eu abordei nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Dá uma olhadinha lá, galera. É isso aí, espero que tenham gostado. Juro que, apesar de ser mal-humorado, fico mal-humorado muito por causa de vocês. Ah, mas a galera que adora o seu trabalho, eu sei, mas estudem também Daniel Kahneman para tentar me entender. Meu psicólogo preferido aí, de Nobel de Economia. Uma barata estraga uma tigela de cereja. E infelizmente está cheio de baratinha aí espalhada no meu canal, em outros lugares. Sei lá o que que ganha vindo me infernizar minha vida. Com 55 anos, vem lá me dar críticas construtivas, sempre com desrespeito, com zoação. É difícil, né, de aguentar. Mas espero ter saco ainda para ficar ainda um tempo com vocês. Espero que esse conteúdo de hoje ajude os próximos, enfim. Deus está no comando, galera. Bom final de semana, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem. Abraços.